conhece, meu nome é Roberto Rossoni, tá bom? Eu já estou desenvolvendo há 2 anos e pouco esse negócio, e eu estou dedicado 100% nesse negócio há mais ou menos 1 ano, acho que menos de 1 ano. Até então estava só avaliando. Tudo bem? Qual que é o objetivo nosso aqui? A motivação para a gente experimentar fazer esse evento hoje. É relacionamento, né? Conhecer as pessoas que usam, que vocês conheçam pessoas que podem te ajudar, né, a usar melhor ou desenvolver o negócio. Aprender sempre, que cada um compartilhe e bem usar a máquina, tá bom? A gente tem uma coisa que não é barata na mão e que a gente quer que todo mundo use muito bem, que não é de graça, porque a gente quer que todo mundo se sinta confortável para recomendar essas máquinas para todo mundo, para qualquer pessoa. Tá legal? O formato vai ser sempre online, né? Não temos a ideia de fazer presencial, mesmo que acabe a pandemia, tá? Porque facilita muito. E o conteúdo é dica de produto e negócio. Basicamente é isso. Em sessões que, a princípio, serão alternadas, tá? A frequência a discutir, mas a gente sugere aí a cada 15 dias, né? Para todo mundo é muito ocupado, então a gente vai no máximo 15 dias. Ou no mínimo 15 dias. E duração sempre de 1 hora, tá bom? Então vai ser um desafio, esse vai ser o primeiro teste. A gente começou 4 e 5, tá bom? Podem marcar aí. E o público-alvo é quem usa a máquina e quem desenvolve. Ou que faça os dois. Normalmente quem desenvolve, distribuidor Enage também usa, então. Mas não tem problema, não precisa ser um desenvolvedor. Então vamos lá entrar no que é o nosso assunto aqui. Eu acabei de preparar aqui um rascunho, tá bom? Então, perdoem aí eventuais erros aí de grafia, etc. E é uma sugestão, a partir de aqui, né, desse primeiro, se a gente tiver demanda de pessoas interessadas, a gente vai coletar e tentar fazer de maneira que atenda a maioria das pessoas e ajude rápido a gente usar mais a máquina, tá bom? Então, por enquanto, a gente pegou 10 fatos aqui, e a gente vai listando um por um, para começar a primeira parte, e se não ficar claro aí, vocês podem levantar a mão, tá bom? Ou mandem perguntas pelo chat, depois a gente responde assim que a gente puder e fizer sentido. Então, a primeira pergunta, a gente escolheu aleatoriamente algumas que são mais usuais, tá bom? E podem ser dúvidas de cada um ou não. Quem é que ia responder essa aqui? Acho que ninguém. Então, eu vou responder, tá bom? Quem já usa a máquina há um tempo, já notou, com certeza, algumas coisas. A primeira coisa que eu não estou falando aqui, mas a água sai branca, né, 9,5, o pH 9,5 para beber, e é o hidrogênio ativo, que depois ele evapora com o tempo. Mas também, às vezes, quando você usa uma garrafa igual, a mesma garrafa sempre, aparecem pozinhos, né? Fica branca quando seca, ou ela fica áspera por dentro. O que é isso aí? Ou quando o filtro é novo, a máquina é nova, às vezes você até percebe alguns grânulos lá dentro da água, aí você fica com medo do que é aquilo lá, tá bom? Então, a resposta qual que é, né? Tem as duas coisas, tá bom? Quando você começa a usar a máquina ou começa a usar o filtro, eventualmente, não é sempre, mas podem sair pequenos resíduos brancos, que são minerais que tem dentro do filtro, porque o filtro, além de filtrar muito bem toda a sujeira da Sabesp, ela também adiciona minerais. Por isso que tem que trocar o filtro com uma certa frequência, tá bom? O efeito do carvão continuaria até mais tempo. E também por isso, depois que a máquina apita e te avisa para trocar a fita, o filtro, você pode continuar usando um tempo. Reseta lá, né, se for uma SD ou uma R, só que não dá para fazer isso na K8, tá? Porque a K8 tem um chip lá dentro, é inteligente. Tudo bem? Então, como é que você faz aí? Você pode deixar a água sair um pouquinho para depois tomar aquela água. Não é muita água. A 9,5, principalmente quando você carrega a mesma garrafa, que é muito rica, né? Essa água é muito rica em minerais bons para a saúde, podem ficar aderidos às paredes no fundo, e principalmente você nota quando seca, esses minerais. São minerais bons, tá? Esses que estão listados aí, ó, magnésio, ferro, potássio, sódio e cálcio, que são os positivos, elementos positivos, elétrons positivos, tá bom? São muito bons. E como é que você limpa a garrafa, né? Você pode usar
A própria água ácida, você pode jogar uma Coca-Cola lá dentro. Se você raspar a garrafa, às vezes estraga a garrafa, né? Mas o melhor mesmo e mais rápido é você usar o próprio pozinho de limpeza que vem junto com a máquina e depois você compra a granel ou em sachê. Tudo bem? Muito bem. Então, aquele pozinho é normal e não é o pozinho que vai gerar pedra no rim, tá bom? Que é a dúvida que surge também. A gente poderia discorrer muito aqui, mas o recado básico é o que a gente vai anotar aqui. Depois a gente pode até escrever. Tudo bem até aí? Primeira pergunta. Segunda, e já me perguntaram também, né? Por que tem tantas águas aí para beber? Neutra, 3 alcalinidades, que é o pH 8,5, 9, 9,5. Por que não tem só 9,5, por exemplo? Porque os usos são diferentes, tá bom? Então, bebês e colas, por exemplo, não precisam de águas alcalinas, então você dá água neutra. Não precisa comprar água mineral, você vai pagar e eventualmente pode ser uma água contaminada, né? Então dá água neutra. E os pHs alcalinos, e principalmente o antioxidante que tem na 9,5 bastante forte, vocês sabem que sai menos 700 milivolts de antioxidação, ele pode ser não indicado para quem está em tratamento médico, tá bom? Principalmente câncer e outras doenças que têm remédios oxidativos. Então, o antioxidante da água Kangen pode anular parcialmente o efeito do remédio. Então, não é que a água vai fazer mal, mas ela pode anular ou reduzir o efeito de um tratamento. Então, cuidado com isso. E as pessoas também têm paladares diferentes, tá bom? Então, você quer fazer café? Eu gosto de 9,5. Tem gente que prefere fazer com neutro. Então, é para ter possibilidades para todos os paladares e gostos aí. Tá legal? E tem depois, né, a gente pode compartilhar com mais tempo, aplicações específicas, né? Para fazer café, fazer chá, fazer comida, fazer pastel na massa tem várias águas que podem ser usadas aí, tá bom? Existe uma lista de aplicações das águas que a gente manda para quem é usuário de máquina. Tudo bem? Não estou nem falando das outras águas ainda. Uma pergunta recorrente também, tá bom? Aqui eu nem vou ser muito conclusivo, porque varia, tá? Quanto tempo eu posso armazenar cada tipo de água dos 7 tipos que temos na máquina? Tem gente que nem sabe disso. Mas só de água para beber são 4. Depois tem a água da beleza, depois tem a água ácida e a superalcalina. Então, quanto tempo eu posso guardar essas águas? É difícil dizer um tempo exato, tá bom? O ideal é que você tenha os medidores, porque depende do material da garrafa ou do recipiente, e se tem tampa ou não. Se não tem tampa, é questão de horas, principalmente as águas alcalinas e a água superalcalina. E a água 2,5 também tem cloro, que é ele evapora, então também não dura muito tempo. Por isso que é difícil dizer um período, tá bom? Então, sempre recipientes com tampa, e aí se for de vidro escuro, tanto melhor, é o ideal. Ou vidro claro, vidro, né, em geral é bom, é muito bom. Ou plástico BPA free. O plástico PET não é recomendado, tá bom? A não ser que você tome cuidados adicionais do tipo não esquentar, não usar muito, muitas vezes, e não deixar carregar no sol, porque você pode jogar, né, com o calor e a luz, você pode jogar substâncias cancerígenas, né, que é o BPA, bisfenol A, para a água. Então, você torna a água cancerígena. Tudo bem? Isso é muito sério, por isso que é bem importante. Agora, quanto tempo mesmo? A gente já tem alguns experimentos, mas é difícil contabilizar isso, tá? Tem gente que já fez algumas experiências que a gente vai compartilhar assim com o tempo. Mas a água 9,5, que é a principal, se você guardar num vidro escuro e não abrir, ele vai durar semanas. Ainda muito bom, ideal. Se for um plástico PET, tipo uma garrafa de água usada, mesmo que você não abra de hoje para amanhã, então, questão de 20 horas, 24 horas, o antioxidante provavelmente já zerou. Tá legal? Então, depende muito da garrafa, do plástico, etc. Por isso que a gente não está colocando um número aqui, mas depois a gente pode passar recomendações específicas, tá?
ou, eventualmente, fazer testes que você mesmo pode fazer do pH, mas o pH é algo que dura mais tempo, e o ideal é que você tivesse um medidor de ORP, tá? Medidor de antioxidante, que a gente pode depois recomendar. Tem modelos baratos e modelos mais caros. Se é para usar em casa, você pode ter um modelo mais barato. Tá bom? Depois até podemos recomendar marcas e modelos. Tudo bem até aí? Ó, se alguém quiser responder uma pergunta aí, ó, levanta a mão aí, viu, Teru e Beto, que estavam aí discutindo com a gente. E também, se tiver algum problema de som, me avisa aí, tá, Beto? Vamos lá para a próxima. Quantos que a gente foi aí? A gente passou? Nessa quarta, não? 1, 2, 3, 4, 5. Quinta questão. Principalmente para quem está desenvolvendo, né? Se a sua cidade, ou a cidade do seu cliente, tem água muito ruim, ácidas, e a máquina não funciona, ou eventualmente o cliente mora num sítio, tem um poço, como é que eu faço? Então a gente fala para não vender a máquina, tá bom? Até que você tenha certeza, ou que o cliente concorde em fazer tratamento antes de jogar na máquina. Tá legal? Então, as características da água, se a pessoa que mora ali, que vive ali, já tem um relatório de análise, a gente consegue fazer uma avaliação prévia, tá bom? Olhando o pH e minerais que tem na água. O fato de ser água ácida levemente, como em São José dos Campos, né, tem gente aí da cidade aqui, mas que sejam ricas suficientemente em minerais que a gente precisa, pode ser que fique bom. Então, São José dos Campos, eu instalei uma máquina outro dia lá, que eu achei que ia precisar de tratamento, levei até filtros aditivadores de minerais, que o Teru, que está aqui na sala, vai falar um pouco depois, conhece muito disso. Então, tem soluções baratas, relativamente simples, que você pode colocar para resolver o problema e conseguir que o seu cliente, né, seu convidado, tenha a máquina que ele tanto quer. Mas, às vezes, é muito difícil e a pessoa, é melhor que ela não compre a máquina, tá bom? A gente não vende se não funcionar, não faz sentido. Tá bom? A primeira solução que tem é que todas as máquinas da Enagic têm um recipiente lá dentro, que nem todo mundo conhece, que é para colocar um aditivo mineral. Tem aditivos minerais que a gente compra na Enagic do Brasil. Então, isso daí são minerais que eu nem sei que mineral que é, mas vem em sachê que você coloca num recipientezinho que tem na máquina. Tá legal? Isso eu não vou mostrar em detalhes, mas vai demorar muito, mas tem lá, e se você precisar, para algum cliente, principalmente, pergunta para a gente aí. Tudo bem? Sim. Bom, continuando essa resposta, depois eu vou pedir ajuda aí para os universitários que estão aí na sala. Se a máquina não funciona, você testou, foi uma surpresa e não deu certo, primeiro testar, porque senão você vai vender e depois o cliente não vai ficar feliz. Né? Então, estude os processos de tratamento caseiro da água, que a gente também tem como passar, podemos criar uma sessão só para isso, tá? Tem pessoas do Mato Grosso que são especialistas, podemos convidá-los. Ou a gente mesmo já implantou várias pessoas aqui já fizeram isso, e a gente chama para discorrer sobre o assunto, tá bom? Às vezes o cliente não quer saber, não, essa máquina é tão cara, tinha que funcionar de qualquer jeito. Mas isso não é verdade, né? Depende da condição do país, da cidade, ou se a casa tem um poço. Então não adianta. Infelizmente, se não vai funcionar, a gente não vende. Tem vários métodos, que eu listei 3 aí de uma maneira geral, que depois vocês podem detalhar, principalmente com o Teru, que está aqui na sala. Aqui. Já ele vai falar, vocês vão conhecê-lo. A instalação de um elemento aditivo mineral externo, que são pequenos elementos que você instala no caminho de entrada da água, e ele vai, por um tempo, aditivar os minerais necessários, a máquina funciona. São coisas de R$200, aí está 100 e pouco, R$200. Só que ele dura pouco tempo. Isso como opção segunda, depois de colocar na própria máquina uma quantidade de suplemento mineral. Que é uma quantidade pequena, dura pouco, por isso que não é muito prático.
Então, o elemento aditivo externo é uma solução que dura um pouco mais. A próxima opção é tratar a água com um tanque de pedras. Uma que a gente testou já é dolomita, né? Aquela pedra branca que tem nos jardins aí das casas, aqueles pedregulhos brancos. Então tem um tratamento que você faz lá, um tratamento com 50 litros, 20. Aí depende do espaço onde vai ser instalado, né? Então geralmente só dá para fazer isso em casas, né? Em casas térreas. E depois, né, se o cara mora num sítio, se o cliente mora num sítio, existe uma solução que eu já vi, ficou muito bom, mas aí requer chamar um arquiteto, um engenheiro civil e fazer um tanque grande, né, para tratar a água, porque vai demorar o tratamento. Geralmente você faz no quintal, joga a água lá dentro que vem do poço, trata ele de uma maneira lenta, por gravidade mesmo, por isso que é chamado filtro lento, e depois você pega essa água e bombeia para a caixa para então jogar na máquina. Ou no chuveiro, onde você quiser. Tá bom? Isso aí já é um negócio mais complicado, mas eu tenho um engenheiro que eu conheci aí, por acaso, em um cliente, que ele tinha feito isso e ficou muito boa a água, tá? Só que é um investimento maior. Tá bom? Seguramente tem mais métodos, mas o importante aqui é saber que tem maneiras de que seu cliente que tanto quer a máquina, ou que você que mora num sítio, você quer instalar, porque você tem em casa, agora você quer levar para a sua praia, para o seu sítio aí no interior. Roteiro, isso aqui eu tenho que responder, né? Outra pergunta que aparece sempre, por que os modelos R e SD, eles não são bivolts? Tudo é bivolt aqui no Brasil, né? Até o carregador de celular. Então, por que não fizeram a máquina bivolts, pelo amor de Deus, né? É bem difícil explicar isso, tá bom? Porque os clientes aqui no Brasil às vezes não entendem, tá? Então não adianta discutir, é assim por quê? Porque os modelos esses foram desenvolvidos para o mundo e começaram no Japão. O Japão não tem esse negócio de bivolt. Na Ásia, em geral, não tem. Então, para fazer um bivolt na R e na SD, significaria mudar o modelo, tem que aumentar a caixa, tem que ter mais espaço, para ter uma fonte decente, tá? Uma fonte decente não é como a que tem no carregador de celular, tá bom? Então teria que desenvolver um modelo novo, foi o que a Enagic fez com a K8, que o Beto vai mostrar daqui a pouco, aí tá na mesa dele aí. Que é um modelo top, né, que já tem muitas melhorias com relação a SD. Em termos de capacidade, funcionalidade, e ela é bivolt originalmente. Por isso que a solução para quem quer comprar uma SD ou uma R é realmente comprar um transformador. Tá legal? Inclusive tem gente que compra sempre 220 e se a tomada é 110 da casa dele, ele coloca um transformador que você pode usar dos dois lados. É barato, tá? Custa R$50. Um bom modelo custa 100, 150 no máximo. Quem tiver dúvidas nisso pode me procurar que eu ainda lembro alguma coisa de engenharia. Só um comentário aqui, que não é sacanagem, tá bom? Só um comentário mesmo. A Enagic não é como a Toyota ou a Honda, tá? Cujo mercado requer uma mudança de design. Isso é um apelo muito forte. No nosso caso, não tem que ser o apelo principal, o que eu chamei aí de design visual, que é muito importante, mas o principal é que a saúde, e a confiabilidade e a durabilidade. Por isso que a gente não pretende concorrer com os produtos de outras origens aí, que vocês sabem quais são. Né? Assim, na verdade, é a filosofia da empresa de priorizar a funcionalidade e durabilidade. O design é importante. Eu, em particular, acho que tem opções para todos os gostos, mas sempre tem um cara que quer uma K8 prateada. Infelizmente, o Japão não vai fazer isso, tá? Pelo menos até que seja feito um estudo. Ô, Teru. Opa! Quer falar alguma coisa aí, explicar alguma coisa, não? Então, como você estava falando lá do negócio de água ácida e a maioria das pessoas querem que essa água funcione de qualquer jeito, né? A questão é que dentro da sua conta de água da rede pública vem escrito lá que a água, qualquer água que você for usar, independente seja da sua casa ou de poço, obrigatoriamente você tem que fazer uma análise e ele tem que estar dentro de uma norma NBR, né, chamada 2914. Essa norma 2914
no mínimo, a água tem que ser neutra, próximo ao pH 7, tá? Que é o que atende à saúde da população. Se você toma uma água ácida, ela não atende à sua saúde, ela vai fazer mal à sua saúde. Okay. As pessoas que tomam água de poço acham que é muito boa, depois de feita uma análise e está sabendo que está tomando uma água ácida, é muito óbvio que ela vai ter problemas de saúde muito graves, tá? Não sei se vocês sabem que na água ela vem com vários contaminantes aí, inclusive de indústrias, através do lençol freático mesmo e muito mais, como metais pesados, né? Uma coisa muito simples que é o mercúrio, o arsênio, o chumbo, o bário, né? O cádmio, o cromo, que são derivados de cerâmica, vidro, de tintas, borracha. Então, isso aí, infelizmente, tem na nossa água pública. E só para você uma curiosidade, tá? A maioria desses metais pesados estão presentes em fertilizantes também, tá? Os fertilizantes usam muito esses metais pesados. E uma coisa bem engraçada, olha, todo mundo acha que é uma brincadeira. Isso é tudo acumulativo no seu corpo. Seu corpo não expele. A única maneira de você expelir é tomando uma água que faz um detox em você, eliminando por oxidação, tá? Ele é um antioxidante e vai eliminando essa oxidação, que são os metais pesados que não são bem-vindos à sua saúde. Uma curiosidade para vocês: o mercúrio, ele altera a pressão arterial, né? Cria tremores, que na verdade é o Parkinson, tá? O arsênio, ele ataca o seu coração, ele muda o seu ritmo cardíaco, tá? O chumbo, todo mundo sabe que tem em batom, em tinta, né, em PVC, essas coisas, ele dá problema de memória, dá Alzheimer, tá? Dessas doenças crônicas, e dá muito mais problema que isso. Estou falando só das doenças crônicas, tá? O bário é um negócio presente naquelas lâmpadas fluorescentes, tá? Em vidro e borracha. Então, ele dá perda de músculo, dá perda de força, né? É uma das coisas que ele causa. O cádmio é um outro metal pesado, também presente em fertilizante de plástico. Ele enfraquece seus ossos, então ele não deixa o seu corpo absorver cálcio. O cromo, né, que é presente em inox, cimento, papel, borracha, tá? Esse pega numa parte que mais dói, que é o seu fígado, acaba com o seu fígado, dá problema de pele, né, e problema cardíaco. Então são coisas assim que tem na água, que são oxidantes, né, que são ácidas, geralmente tem esse tipo de metais que são oxidantes, e causa mal à saúde. Quem bebe água de poço sem análise, acha que está bebendo a melhor água do mundo, ou bebe uma água ácida, né? Por exemplo, tem regiões do Brasil que não atende a norma, e eles mandam a água pública assim mesmo. E isso pode causar vários problemas de saúde. Vamos seguir aqui, pessoal. Tem uma pergunta muito básica aqui que eu vou falar, alguém vai dar risada, mas teve gente que já me perguntou, mas por que tem uma saída ali? Por que eu estou jogando água fora, 20%, 30%, né? Nem o filtro faz isso. Eu estou jogando, estou pagando essa Sabesp e estou jogando água fora. Isso é necessário? Por que tem água de descarte, tá bom? Então, se alguém já enfrentou essa pergunta ou teve essa dúvida, isso é o que faz a nossa tecnologia e a máquina ser diferenciada de filtros comuns. Os filtros tradicionais, eles só retêm aditivo, né, minerais e outros produtos químicos também, então é muito perigoso. As máquinas Enargic e Kangen, né, são usinas. Eles separam, depois de filtrar, o grosso da Sabesp, e selecionam os elementos dependendo da água que você escolheu. Por isso que a gente tem que chamar essa máquina de processador, ou também chamado no mercado americano de ionizador. Por isso que a saída de descarte é extremamente necessária para você separar e ter uma água perfeita para você, ou quase perfeita. Deixa eu detalhar um pouco mais, né? Como é que é a câmara de eletrólise? Para quem não conhece e tem curiosidade, eu vou mandar depois um link aqui, ó. Mas isso aqui é uma câmara de K8. Por que eu sei que é de K8? Porque ele tem 8 placas. Se eu pegar aqui, você vai ver que aqui ó, dentro tem várias placas de titânio com platina. Vamos abrir isso aí para vocês conhecerem agora. A entrada da água ali, tem uma saída residual, que ela não fica embaixo, a câmara fica de pé, tá bom? A saída residual fica na parte de cima.
E a saída principal também, então são 2 saídas e uma entrada. O que acontece aqui dentro dessa caixa branca aqui, ó? A câmara de eletrólise, que é o nome desse conjunto, essa daqui é da K8, tem 8 placas. Vamos abrir essa câmara aqui, ó. Isso aqui é só um controle de temperatura, tá bom? Então, se você jogar água quente, né, sua torneira onde está ligado tem água quente, você liga quente, até 35 ele processa numa boa, depois ele vai reclamar, pedir para você abaixar a temperatura da água, porque isso pode afetar o resultado. Tirando os parafusos, né, que é uma câmara que dá para fazer manutenção, diferentemente dos concorrentes que vêm da Ásia, aqui dá para ver as 8 placas. E dá para ver que tem fios brancos e pretos chegando em cada placa alternadamente. Isso aqui é justamente a polaridade da tensão que é aplicada em cada placa. Quando uma é negativa, a outra é positiva, e vice-versa. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o princípio da separação dos íons da água. Então aqui a gente vê um pouco melhor, olha só, as placas de titânio com platina maciça, de classe médica, são essas placas aqui, que elas são fixadas de uma maneira muito firme, para durar 20 anos, sem, né, descolar daqui. E essa parte aqui de baixo, que dá para perceber que é uma membrana, né, parece um papel aí, é uma membrana especial, tem um nome maluco aí, ó, aniônicas e catiônicas, onde se faz uma separação e não deixa que junte os íons de novo. Então, a água passa por aí muito rápido, com uma pressão alta, e vai sendo separada, os íons, né, são separados, e aí ele vai saindo por cima e por baixo. Eu tenho uma câmara dessa que está na sala, então quem quiser ver o fluxo da água aqui, dá para entender, olhando com mais calma esse material. Água da beleza todos os dias. Se ninguém sabia disso, ou alguém não sabia disso, a recomendação, principalmente que o americano coloca no manual, é produzir água da beleza todo dia. Eu estou chutando aqui uns 300 ml. Aí você coleta, faz massas na culinária, limpa vidro, ou você coloca no spray e passa na pele durante o dia todo mundo da casa, o cachorro, etc. Leva, deixa no carro. Porque isso vai provocar a inversão das polaridades que eu tinha comentado aqui, ó. Essa polaridade aqui é invertida da água da beleza para a água Kangen. Então, quando você tira a água da beleza, automaticamente você está invertendo as polaridades de cada placa, fazendo com que haja uma limpeza eletrônica ali. Aqui está o link do vídeo, depois vocês podem acessar lá para ver, tá bom? Quem já percebeu que a máquina pede para fazer limpeza, ela avisa, né, tanto a K8 quanto a R, ela avisa piscando o display vermelhinho. A SD Platino, que a maioria tem, ela aparece uma mensagem no display. Isso daí é um processo de limpeza automática que acontece, tem uma lógica aí, tá? Cada 15 minutos de água sendo processada ou 12 horas sem uso. Tá? Isso é o que está programado na máquina. E isso é para manter a qualidade do que está sendo processado. Então, é exatamente a inversão das polaridades. E você tem que fazer isso. A máquina faz automaticamente, mas se você fizer e tirar a água da beleza, também vai fazer. Mas se você não fizer, aí ele vai pedir para você, automaticamente vai ter que parar um pouquinho de beber água, né? E ele vai fazer. E tem gente que fica com receio, mas se fizer isso no meio, quando eu estou enchendo um galão de 20 litros de água Kangen, vai que a máquina faz a limpeza no meio, vai estragar o meu galão, que já estava com 19 litros? Não, tá? Nunca vai acontecer isso, porque a máquina só faz isso quando você fecha a torneira. Aí quando você vai ligar de novo, ela pede para você fazer a limpeza. Então você tem que ficar atento para não coletar a água na hora que ele pediu para fazer a limpeza automática. Posição da mangueira de descarte. Isso é muito básico, mas é muito importante, tá bom? Quem está instalando a máquina aí, ou instalou em casa, a máquina de descarte da SD tem que ficar sempre no nível ou abaixo da máquina, tá bom? Tem uma razão física para fazer isso. Se você deixar a mangueira de descarte acima da máquina, ou deixar um calombo, né? Uma onda assim para cima da máquina,
Isso vai funcionar como um sifão. Quem não sabe o que é o sifão, né, é o que tem no ralo, para que não venha o cheiro do esgoto. Sempre fica água acumulada ali. Então, se você deixar a máquina com a mangueira de descarte torta ou acima, vai acumular água na máquina, na câmara de eletrólise, o que pode demandar uma limpeza profunda. E aí você tem que mandar a máquina lá para a Enagem. Tudo bem? Se colocar muito para baixo, você também não é bom, tá? Você pode ter uma consequência aí que é o aumento de consumo, tá? Então, por exemplo, ó, se você deixar a SD desse jeito aqui, ó, a mangueira lá embaixo, por exemplo, você colocou, tem gente que coloca na área de serviço e a mangueira fica lá dentro do tanque, lá embaixo. Essa posição provoca, por gravidade, né, um aumento da água residual, tá bom? Por isso que é melhor você deixar em cima da pia, retinha aí no nível da máquina, ou um pouquinho abaixo. Diz que a K8, para quem não viu, né, ela vem com 2 acessórios, tá? Esse daqui, que é uma mangueirinha que é bem curtinha, né? Que fica então no nível da máquina. Ou também vem essa mangueira aqui, tá? Para quem não sabia, a K8 vem as 2 mangueiras. Uma mais longa e uma mais curtinha. O primeiro jato d'água, tem gente que pergunta sempre se precisa descartar. Estava tirando a água da beleza, agora eu vou tirar Kangen. Precisa descartar o começo? Não é necessário, tá bom? Desde que você deixe escorrer o volume que fica acumulado na água que sai por gravidade quando você fecha a torneira. Se o elemento filtrante é novo, você pode descartar os primeiros jatos, porque pode sair aquele pozinho que eu comentei lá atrás, lá na primeira pergunta. E sempre que você produzir água 2,5 com 11,5, você tem que limpar a máquina por 30 segundos. Por quê? Exatamente para eliminar o resíduo de catalisador de eletrólise. Espero que tudo que eu falei até agora seja de conhecimento aí, né, de todo mundo. Então, pode repetir, por favor, então, a melhor posição para a mangueirinha de descarte lá da S10, por favor? Quem está falando? Eliane. Oi, Eli. Tudo bem. Eli, a melhor posição, se a máquina está como essa aqui, ó, é no nível da pia. Ou um pouquinho abaixo aqui na cuba. Tá bom? Se deixar para cima, fazendo uma volta assim, por exemplo, ó, se eu deixar assim, ó, a mangueira sai aqui, faz isso e cai aqui. Isso aqui vai ser um sifão. Então, ele pode aqui, ó, ele pode acumular água, a água vai ficar aqui, ó, até esse nível da máquina aqui. Então, vai ficar dentro da câmara de eletrólise, tá? Então, para evitar esse efeito de sifão, você deve deixar esta mangueira no nível da máquina. Tá bom? Se deixar muito abaixo, o que eu estava falando, é que você pode aumentar o consumo de água da máquina, vai sair mais águas residuais, por uma questão de gravidade mesmo. Tá bom? É só por isso. Então, o ideal é deixar no nível da máquina ou um pouquinho abaixo. Porque tem gente que reclama, tá? Principalmente quando você tira água superalcalina e superácida, você acaba consumindo mais catalisador do que você precisaria. E também tem uma outra questão que eu lembrei agora, né? Se a vazão for muito baixa, como em casas térreas, pode ser que o descarte fique um volume muito grande também, tá bom? Mas isso a gente coloca numa outra sessão aí. A próxima questão, cadê o botão da água 11,5? Ô, Beto, me ajuda aí, Beto. Entra aí, Beto. Boa tarde a todos aí. Vamos falar aí sobre a água 11,5, né? Tenho certeza que todo mundo sabe, mas tem muita gente aí também que agora nessa época de pandemia aí, eu recebo muitas ligações aí e em visita de alguns clientes, o pessoal, eu estava vendo que muita gente estava usando errado as águas, então só para revisar, né, que a água 11,5 e a 2,5, ela sai ao mesmo tempo, né, do equipamento, né, a parte da mangueira superior, né, a gente vai sair a água 11,5, né, de pH superalcalino, e pela mangueira inferior a água 2,5. Tá? Bom, as únicas máquinas que produzem essa água são a SD501 e a K8. Né? A R não tem essa água, né? Não produz essas águas 2,5 e 11,5. Né?
E uma curiosidade, né, que a gente estava conversando aí sobre o por que não tem o botão 11,5, né? É justamente para que as pessoas não bebam essa água, 2,5 água ácida, né? Então, geralmente a gente já coloca 2,5 para que a pessoa consiga saber realmente que esse botão é um botão importante que a gente vai utilizar as duas águas, né? Tanto a 11,5 como a 2,5. Não, é que tem gente que pergunta, pô, cadê a 11,5? O botão da 11,5 minha máquina não tem, só tem 2,5, né? Eu perguntei lá para o Japão e para o Kozuma no começo, por que está escrito só 2,5 e não 11,5? Por que não escreveram 11,5? Todos os outros botões, ele escreve o nome da água que sai por cima. Nesse caso, inverteram. Mas foi de propósito, porque se escrevessem super alcalina nesse botão, ou 11,5, a maioria poderia achar que a água é melhor ainda que a 9,5. Então, isso, por enquanto, é só a questão do botão. E muita gente pergunta, né, se pode tomar 11,5, justamente para não ter esse problema, já retirar essa água 11,5. Né? Exato. Porque sempre tem o pessoal achando que tomar mais alcalino é melhor para o organismo, né? Isso. Então, como está escrito ácida forte ninguém vai beber naturalmente. Já vai olhar, opa, ácida não deve ser para beber. Tá bom. Uhum. E aí essa água, né, lógico, né, a gente usa o catalisador, né, que usa dentro do potinho. Muita gente nem sabia do catalisador, tá? Então o catalisador só utiliza quando a gente vai tirar água a 11,5 e 2,5, né? Esse catalisador é usado em pouquíssima quantidade, né, para se fazer a água a 11,5 e 2,5. Vou mostrar uma curiosidade, Rossoni. Então, vou aproveitar que eu estou com a máquina aqui. A diferença dos potes, tá? Olha só. Pessoal, não sei se dá para ver, está estourando a imagem, mas aqui, ó, tem um orifício, um corte, tá vendo? Esse aqui é o do catalisador, tá? Esse daqui é o tanque dos minerais. O Rossoni estava falando aí um pouco mais antes, né, anteriormente. Isso. Tá vendo que o cortezinho aqui, ó, esse corte é que difere um tanque do outro, tá? Então esse é o tanque do mineralizador, ok? Tá vendo a diferença aqui? E esse aqui é o do catalisador. Olha aí, tá vendo? Ele tem tipo dois botõezinhos aqui, ó, um em cima e um embaixo, tá? A máquina só vem com esse tanque, tá? Esse tanque que é do catalisador e o tanque da limpeza, tá, ok? Tá vendo? E o corte aqui desse tanque é diferente também, tá bom? O tanque mineralizador você compra a parte, tá bom? Então, geralmente quem tem algum problema aí com a parte de minerais na água, então usa esse tanque aqui, tá? Esse tanque custa R$50, tá bom? Só por curiosidade, tá? E a Enage também vende lá os minerais, tá bom? Esses são os minerais que a Enage que vende para você adicionar no compartimento, tá? Nas máquinas SD e na R também tem esse compartimento, mas já está na máquina. Não, então, para produzir lá a água 2,5 a 11,5, acho que todo mundo já sabe, né? Acho que não tem necessidade, né? Você aperta o botão 2,5, né? A parte de baixo, né? E antes, na verdade, de você começar o processo dessa água, esse é um detalhe importante de se falar. Muita gente já pega o recipiente, né, o copo, e já quer colocar direto lá a vasilha embaixo da mangueira, né, para já colher essa água a 11,5 a 2,5, tá? Pessoal, precisa de aguardar aí alguns segundos, né, para que saia essa água, tá bom? Então a máquina precisa de processar essa água antes, tá? Então aí, quando você começar a visualizar que 5 segundos, começou a sair água por cima, pela parte de superior, que vai sair a 11,5, e a inferior a 2,5, é importante que deixe correr essa água, tá, para a máquina poder processar essa água, tá bem? A partir daí, sim, você coloca o vasilhame embaixo para poder estar tirando essa água, tá bem? Porque a máquina tem que dar esse tempo de processar. E a mesma coisa na hora de você encerrar o processo, tá? Antes de você desligar a máquina, retire a vasilha das mangueiras. Por quê? Quando você desliga a torneira, tem o residual que está dentro da máquina, a água, né? E essa água, quando você desliga a torneira, ela para de processar, tá?
Então é importante que você coloque a vasilha depois que já está saindo a água e na hora de desligar a máquina, retirar a vasilha, né? Antes de desligar, antes de fechar a torneira, tá bom? Porque esse residual que fica na máquina, ela não processa a água quando você desliga a torneira, tá? Ela tá saindo a água residual da máquina. Pessoal, tem um vídeo que eu gravei, porque eu achei isso muito importante, quando começou a pandemia, né, que a água 2,5, todo mundo queria saber se era bom para evitar pegar o vírus aí do Covid. A gente não pode falar que estas águas matam o vírus, porque não tem laboratório com testes independentes feitos. Mas a própria ENAGE, que informalmente recomenda, ó, você pode usar 11,5 e a 2,5 para esterilizar as coisas que você quiser. Compras, supermercado, sapato, mãos, rosto até, né, nariz. Isso que o Beto falou, estou mostrando aqui nesse vídeo, que depois eu vou mandar para todo mundo, tem um link, tá? Isso aqui, ó, são as águas que eu recolhi depois de fechar a torneira, numa sequência aqui cronológica. Então eu comecei a recolher logo que eu fechei a torneira e fui recolhendo um pouquinho em cada copo até aqui, ó. Perceba que colocando os reagentes nessas águas que eu coloquei nessa sequência de copos, olha aqui, ó. Os primeiros ainda saíam ácido, recolhendo lá embaixo, tá bom? Então, os primeiros aqui saíam ácido, 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 aqui já virou alcalino. E se eu continuasse a recolher a água ácida lá por baixo, eu estaria misturando alcalina com a ácida que eu recolhi até então. Em resumo, você vai estragar a água ácida que você recolheu com tanto cuidado, tá bom? Porque esse tanto que caiu aqui no final já é alcalino. Por isso que fechou a torneira, para de recolher. Ô, Somi, só para finalizar esse da água ácida aí, essa água ácida nada mais é que um negócio chamado líquido hipocloroso. Se vocês pesquisarem isso no Google, vocês vão ver que isso era um produto usado na Primeira Guerra Mundial para matar bactérias de ferimentos dos soldados americanos. Por que ela tem que ser super ácida? Se vocês entrarem lá e ver o que é o líquido hipocloroso, na fórmula química é um negócio chamado HOCl, tá? É hidrogênio, oxigênio e cloro. E por que você não pode misturar ela com água alcalina? Quando ele está no nível de pH de 4 a 5, que também é possível fazer esse líquido hipocloroso, ele não é estável. O máximo de tempo que ela dura é de 30 a 40 minutos. Quanto menor o pH, tá? Quanto mais ácido, que nem o nosso aí, é abaixo de 2,5, ele tem a durabilidade muito maior, que ele pode ficar durando aí de 4 a 5 dias, né? E ele não se desprende as moléculas de uma da outra. Depois que ele desprendeu o hidrogênio do oxigênio e o cloro, ela já não tem a mesma efetividade. Diferente do hipoclorito de sódio, ou da cândida, que vocês conhecem para matar bactérias, essa água com pH 2,5, esse líquido hipocloroso, ele é 100 vezes mais potente para matar vírus e bactérias. Como o Rossomi disse, não constata que mata o coronavírus, mas ele é 100 vezes mais eficiente para matar bactérias do que a própria cândida. Então, isso era um recado aí. Quem quiser fazer pesquisa no Google, fique à vontade. O Márcio mandou uma questão que é melhor responder agora. Se a água 2,5 é tão importante, por que sai pelo descarte, né? Ah, Na verdade, sim. o descarte, é melhor deixar claro aqui, tá? O descarte não é lixo, tá bom, pessoal? Eu sempre falo isso, porque o pessoal sempre pega o descarte e joga no lixo, mas se vocês testarem, vocês vão ver que o descarte da água Kangen é água da beleza residual, que não é igual à beleza principal. Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui, que é o Paulo. Ô, Paulo, vou te chamar para fazer um depoimento aqui daqui a pouco. Mas ele pega a água da beleza, que sai por baixo, como resíduo da Kangen, e ele deixa os pés de molho lá, aquece um pouquinho, e o pé dele está um pé de moça, está um pé de menino. Então é a água da beleza, assim. Nos pés dá para passar, tá bom? Mas no rosto, pega a água que sai por cima. Olha como é interessante esse detalhe. E quando você produz, então, a água da beleza, se vocês tiverem um reagente de pH aí, vocês podem fazer em casa, testa a água residual da beleza. É água Kangen.
Só que o gosto é diferente, porque está saindo coloides, que são coisas que a gente não quer na água Kangen. Então, a residual não é igual à principal, mas você pode pensar em utilidades aí, colocar na planta e tudo mais. Não precisa jogar fora, tá bom? Porque para o cliente você tem que falar, tudo que saiu da máquina foi filtrado por esse filtro que vem do Japão. Então, se você tomar água Kangen residual, é bem melhor do que tomar água da torneira. Só que você tem uma água melhor ainda que a água principal Kangen. Então, olha como o detalhe é importante aí, tá bom? Eu já tive gente que não comprou a máquina, porque ele falou, mas eu estou jogando fora 20%, 30% que seja da água, estou pagando Sabesp, isso aí é inadmissível. Olha em que ponto a gente chega. Aí eu falei para ele o seguinte, quando você compra uma melancia, né, um abacaxi, várias coisas aí que você paga por quilo, não é verdade? Laranja também. O que você faz com a casca? Melancia, acho que é metade do peso. Você come aquela casca, você aproveita? Não aproveita. Então é muito simples, mas por incrível que pareça, tem gente que demorou muito para comprar a máquina por causa disso, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, eu quero ficar nos meus 60 minutos. Então, eu sei que tem várias dúvidas, e justamente essa ideia, né? Eu quero que todo mundo queira repetir isso, e a gente quer a ajuda de todo mundo para fazer isso. Então, eu vou encerrar a parte de perguntas, e só abrir aqui uns 5, 6 minutos, para ouvir algumas pessoas que a gente tem na sala. Então, para começar, eu queria chamar uma pessoa que, não sei se todo mundo conhece aí, Michel Barbier, que ele já entrou faz pouco tempo, mas está muito ativo. Ô, Michel. Bom, eu tenho 71 anos e assim que me apresentaram a máquina, eu fiz questão de colocar, eu entendi a proposta dela e fiz questão de colocar lá num asilo, num lar de idosos que eu presido lá em Jacareí, e foi de lá que eu comecei a tomar água também, né? Os resultados que nós tivemos lá no asilo foram gratificantes, eu diria que até revolucionou lá o tratamento com os idosos, e aí eu fui tomando água e acabei comprando a máquina. De uma maneira geral, eu tenho uma saúde boa, né? Eu, com 71 anos, não tomo nenhum remédio, a não ser um que eu vinha tomando por conta de uma enxaqueca, crises de enxaqueca que sempre me perseguiram, desde que eu me conheço por gente. Sempre me perseguiram. E ao longo desses mais de 50 anos, eu fiz de tudo para tentar me livrar dela. Tratamentos homeopáticos, alopáticos, restrições alimentares, nada resolveu, né? Até que em 95, um médico aqui de São José dos Campos me receitou um remédio, esse naratriptana, né, que é o Naramig. Quem tem enxaquecas conhece bem esse carinha aí. Ele foi uma bênção, porque ele, ao contrário dos outros remédios que eu vinha tomando, né, cibalena, neosaldina e até sei lá mais o quê, ele não tinha, pelo menos para mim, nenhum efeito colateral. Então eu tomava remédio, ele não deixava a crise acontecer e eu não sentia nada de efeito colateral, tontura e tal, né? Então foi muito legal. Só que eu tomava 2 comprimidos, ou seja, por semana. Eram 4 caixas por mês. Eu até fiz as contas aqui. Eu ingeri, ao longo desses 20 anos, né, de 95 para cá, sem contar antes de 95, né, eu ingeri 2.400 comprimidos e gastei, ao valor de hoje, em torno de R$ 5.400. Né? Já é uma boa parcela do valor da máquina. Né? E aí eu fui tomando essa água, a água Kangen, e
durante os 3 primeiros meses, em relação à enxaqueca, não mudou nada. Eu percebi, eu dormi melhor, eu passei a dormir melhor, estava mais esperto, mais ligado, mais disposto, mas em relação à enxaqueca, não mudou nada. Do 3º, 4º mês em diante, é que aí eu comecei a perceber que a necessidade de tomar o remédio foi diminuindo. Passou de 2, passou para uma vez por semana, tinha semana que eu não precisava tomar, até que zerou. Mas quando zerou completamente, porque eu acho que deve fazer uns 5, 6 meses que eu não tomo mais nenhum, não precisei mais tomar nenhum remédio. Quer dizer, zerou a minha necessidade de consumo desse remedinho aqui, né, naratriptano. Maravilha. Então, agora, em relação ao negócio, só falando, só para... que quando o Kina... quando eu fiz o pedido, ele veio com aquela pergunta que eu não esperava, né? Você quer ser consumidor ou você quer ser distribuidor? Né? Que diabo é isso? Né? Aí ele me explicou e me interessei, achei legal. E o que me encanta nessa atividade, que, ao contrário da minha atividade anterior, como corretor, na hora que você vai oferecer um imóvel, mostrar um imóvel para um cliente, vira e mexe, você tem que dar uma dourada na pílula, né? Em cima de alguns pontos negativos que pode ter na casa, na localização e coisas desse tipo. E isso não me fazia, eu não me sentia bem com isso, né? Porque eu sentia que eu estava, de certa forma, enganando a pessoa, porque mais cedo ou mais tarde ela ia se dar conta daquele problema. Com a água Kangen, não tem isso, é 100% verdade, né? Inclusive, a gente está falando dela e tomando ela, né? Então, isso é uma coisa que não tem preço, né? Além das vantagens financeiras, é claro. Maravilha, Michel, você vai ter outra chance para falar disso aí, tá? Vamos tentar ficar dentro do prazo aí. A gente deu, na verdade, 60 minutos aqui. Eu só queria chamar, então, mais uma pessoa fantástica aqui, que acho que todo mundo conhece, Eliane Amada. Tá aí, Eli? Nossa, fiquei emocionada agora de ver a minha amiga junto comigo aí, que infelizmente nós a perdemos, não faz nem um mês. Não consegui convencê-la da água Kangen a tempo. Mas, bom, vamos direto ao assunto, né? Porque eu fiquei muito emocionada de ver a minha amiga junto comigo na foto, a Clarice. Pois é. Muito minha amiga. Bem, mas o que eu vou falar aqui? Bom, eu sou Eliane, né? Sou uma bancária aposentada. Acabei de aposentar da Caixa Econômica, graças a Deus. Escapei aqui de uma fria. E eu tenho 60 anos. E o que foi que aconteceu? Em final de 2017, eu tive uma espécie, assim, um princípio de infarto, né? Não foi bem um infarto, mas, assim, para resumir a história, eu fiquei internada, fiquei 7 dias numa UTI, fiquei com uma cicatriz no coração, né? Foi confirmado por ultrassonografia, ultrassom, acho que chama. De lá para cá, eu comecei a ter dores constantes, né? E a cada 15 dias, pelo menos, meu marido tinha que correr comigo para o hospital e passava mal. Não fiquei legal depois daquilo. Aí o Roberto, né? A gente joga tênis junto. Aí o Roberto começou a me trazer água. Aí, por 15 dias, ele me trouxe água. Eu, assim, falei, tudo bem, né? Tudo bem, vou tomar. Aí fui tomando, aí eu comecei a perceber que aquelas dores que eu sentia no peito começaram a diminuir. Aí eu pedi para o meu filho, Rafael, que deve estar aqui também, né, com a gente. Falei, Rafa, compra essa máquina para mim, né? Aí o Rafa comprou, aí eu comecei a tomar e aos poucos, né, eu fui passando, eu tomava muito esse remédio aqui, não sei quem deve conhecer o Cardizen. Então, eu tomava ele de 8 em 8 horas, depois comecei a tomar, assim como o Michel, né, comecei a diminuir, porque eu senti que eu estava bem, mas, aliás, o médico me falou, né, agora você pode tomar de 12 em 12 horas.
E então, de 2018 foi assim, 2019, aí agora, no começo do ano de 2020, eu fiz a ressonância, aí a médica falou assim, você não tem mais nada, para que você está tomando isso, né? Ela falou, não quero mais ver você não quero te ver na minha frente mais. E também não quero mais que você fique tomando essas coisas. Falou, chega, você não vai tomar mais nada, porque ela confirmou lá, né, no bonitinho, lá, falou que não tem mais aquela cicatriz que fiquei com ela 2 anos, né, por 2 anos, quer dizer, repeti agora em 2020, né, no início de 2020, e não tem mais nada, não tem nenhum sinal. Não quero mais te ver, e também não quero que você tome remédio mais. Então, eu falei, puxa vida, né, não tem coisa melhor do que isso, né, a gente parar de tomar o remédio e estou me sentindo bem realmente. Só, às vezes é uma emoção que a gente sente, assim, mas isso é todo coração, né? Todo mundo que tem coração, em todos os sentidos, a gente se emociona, né? Então, é isso. Eu recomendo para todo mundo. Maravilha. Estou no negócio. Aí um dia você me fala para falar do negócio. Isso, depois eu vou te chamar para falar do negócio, tá bom? Tá bom, então. Valeu, gente. Obrigada. Exatamente. Porque ali, como o próprio Rafa, né, com certeza já pagaram a máquina deles e estão ganhando dinheiro aí. Uhum. Mas eu queria chamar para falar 2 minutinhos, Betão, sobre essa saga sua aí, porque o Beto é um cara que entrou, quem já ouviu a história dele a semana passada, mas acho que nem todos estavam lá, né? É o que eu estou chamando aí de primeiro 6A da pandemia, Betão. Em plena pandemia, quebrou um desafio muito interessante aí de virar 6A. 6A, para quem não sabe, vendeu 100 e poucas máquinas e ganhou lá o bônus, né, que ainda não recebeu. Quando receber, tem que pagar uma cerveja pra gente aí. Que é o bônus de 6A. Fala aí, Betão. Manda um recado aí para quem acha que não dá certo. Tá, pessoal, vamos lá. Bom, primeiro que a gente não... a gente já tem que começar falando que as pessoas colocam a gente 6A, porque a gente só vira 6A por causa da nossa rede de distribuidores, né? As pessoas acabam levando a gente a 6A, né? A gente não vende 100 máquinas sozinho, onde meia dúzia de máquinas que a gente vende. Essa é a minha primeira linha, na verdade foram 4 máquinas, né? Dessas 4 máquinas é que resultaram a 100 equipamentos, né? Então, assim, graças à nossa rede forte de distribuidores, é que o pessoal me levou a 6A, né? Então, assim, a gente trabalhou bastante. Nesse mês, inclusive, realmente pegamos um mês bem complicado, aí, com 15 dias só de trabalho, mas graças à ajuda de todo mundo é que a gente chegou, né? E quero agradecer, né, o pessoal da nossa rede de distribuição, o pessoal também que está para cima, né, também, até na lateralidade, o pessoal que não está na nossa rede de distribuição sempre tem ajudado, né, a gente a desenvolver esse negócio, que é fantástico, né? Eu mesmo não esperava a chegar tão rápido nesse nível de 6A, né? Então fica a dica aí para todo mundo que vale a pena investir o tempo nesse negócio da Enagg, porque é fantástico, né? Como o Michel falou, primeiro a gente não está enganando ninguém, né? A gente está levando saúde para todo mundo, então isso não tem preço, né? E aí você levando saúde para as pessoas é que você tem o retorno financeiro, né? Então vamos dizer assim, é um negócio que é de coração mesmo, né? A gente faz um trabalho para ajudar as pessoas na parte de saúde, e aí o retorno financeiro vem no automático, né? Então, assim, é só agradecer, Rossomir, não tenho muito o que falar assim em poucos minutos. Eu gostaria de contar um pouquinho a minha história aí na parte de negócio, mas vamos deixar para próximo, né, para o próximo seminário, se todo mundo topar. Eu acho que é legal, a gente tem vários distribuidores com várias histórias bacanas aqui, né, que para motivar o pessoal, né, a fazer realmente essa parte da empresa, porque fora a parte financeira, tem a parte social, que é ajudar as pessoas na parte de saúde. Tá bom? Beleza. Bom, Betão, é isso aí. Parabéns. Obrigado aí, obrigado, pessoal. A gente vai, né, se o pessoal topar aí, depois a gente vai fazer uma pesquisa com quem está na sala aqui,
não agora, mas outra hora, tá? Então, para ficar na nossa programação, não tomar tempo de muita gente aí, muito tempo nesse feriadão, né? Se bem que está todo mundo preso, né? Então, aliás, é um negócio que, não sei se vocês concordam, mas a gente está conseguindo falar com muito mais gente. E depois a gente vai querer saber se faz sentido definir um horário, uma data melhor e assuntos que vocês queiram discutir, né? Eu acho que da parte de uso tem muita coisa que a gente nem comentou hoje, né, por uma questão de tempo, mas se houver um interesse, a gente vai repetir isso, mesmo que acabe a pandemia, tá bom? Acho que faz muito sentido. Então, pessoal, por enquanto, tem algumas pessoas que estão diretamente envolvidas, né, até a ideia desses eventos surgiu do próprio Beto, que fazia happy hours com a família dele lá, então foi bem legal. E a gente, então, resolveu fazer, e estamos aprendendo, tá? Para quem está no negócio, a gente está aprendendo muito a vantagem e como que a gente tem que trabalhar nesse mundo online, né? É um negócio que não é fácil, né? É novidade para a gente. Eu também sou da terceira idade já estou com quase 60 anos. Então, é algo que a gente está aprendendo. Então, da minha parte, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente. Fica o convite para vocês nos ajudarem também, participarem aí com a gente dos próximos eventos, tá bom? Ajudarem, contribuindo e tal, para a gente deixar cada vez mais rico e ajudar todos a melhorarem não só a saúde física e mental, mas financeira como a gente quer.